Bom, é a palestra. Essa palestra é a palestra 132, que é a função do ego em relação ao eu real. Então, só que, pelo título, a gente já pega que vai falar tanto sobre o que é o ego, pela perspectiva do Patrick, quanto o eu real, que são duas figuras chaves, né, dentro tanto de conceitos, quanto de formas da gente lidar e se desenvolver e tudo mais. Então, eu posso dizer assim, que o objetivo aqui da palestra vai ser tanto falar sobre o ego, quanto falar sobre o eu real. Então, o eu real pode parecer uma coisa, né, que é simples, mas ela também tem... Eu vou falar agora até como psicanalista, que eu tenho mais experiência do que como facilitadora do Patrick, que o eu real é uma coisa que fica muito difícil da gente aceitar que existe, admitir que existe e realmente abraçar, porque fica uma coisa que a gente idealiza, aí pega um pouco da questão e vai até para a imagem idealizada, né, que o João trouxe, mas o eu real é uma outra coisa, né, e chegar nesse real é um ponto-chave para a gente também. Então, se vocês quiserem saber mais da palestra em si, ela é a palestra 132, tá? Ela é bem curtinha, que considerando a palestra em si, são só 4 ou 5 páginas, eu lembro que ela é curta, e o resto é perguntas e respostas. Então, do conceito da palestra em si, ela é rapidinha de você ler e de saber. Bom, aqui. Eu quero trazer esse aqui com essa tela, principalmente, porque esse é o objetivo que o próprio guia traz logo que ele começa a palestra. Então, eu queria trazer esse objetivo para que a gente se sintonizasse com o objetivo com o qual foi dada a palestra, inclusive, né? Que ele traz exatamente assim. Qual é o objetivo, né? O objetivo, com relação ao homem, só pode ser uma coisa, e ele é se tornar seu eu verdadeiro. Então, pensar que, inclusive, o ego, uma estrutura que tem muitos conceitos errôneos por aí, muitas distorções, dentro da gente, ele também tem por objetivo nos ajudar a nos tornar o nosso eu mais verdadeiro, esse caminho de conexão. Então, eu queria dar aí uns segundos, não precisa ser muito tempo, mas que a gente se sintonizasse com essa ideia, dar duas respiradas bem profundas, todo mundo, e que a gente possa chegar nesse momento, né, aqui na palestra, e se sintonizar com esse objetivo, para que a gente possa, nesse momento, estar aberto para receber e para compreender o que é esse ego, e qual é essa função, e conhecer um pouco mais do que é o nosso eu verdadeiro. Mas ter uma ideia um pouco mais clara do que essa parte. Então, fecha o olho só um pouquinho. Dá uma outra respirada bem profunda, sintonizando com você, com a intenção de soltar, de esvaziar e de abrir para essa palestra, para o conteúdo dessa palestra. A gente pode ir voltando, para dar uma centrada a todo mundo, uma alinhada. E agora a gente vai começar a palestra em si. Então, o eu interior versus o eu exterior, né? O eu interior, nosso eu real, né? Nossa parte mais sábia, mais bela, mais conectada com o todo. E o nosso eu exterior é o ego, vamos dizer assim. É um desses aspectos da nossa personalidade, né? Então, assim, o ego é essa parte que lida com o externo, vamos dizer assim, que está aqui consciente, pensando, né? E qual seria a principal função entre eles? Como é que eu vou
vou trazer uma coisa não pode existir sem a outra, vamos dizer assim, né? Um ego muito potencializado não permite que a gente realmente conheça o eu real. E um ego muito fraco, muito não existente, também não vai permitir isso, né? Então, o que acontece muito, né, no geral, é que existem filosofias, tipo a do budismo que eu conheço, mas tem outras por aí, em que se prega que o ego é uma coisa que deve deixar de existir, né? O ego é uma coisa que, se a gente trabalha muito, na realidade é o que vai tornar a gente egoísta e por aí vai. A própria palavra egoísta, né, tem ego nela e faz com que a gente tenha um certo preconceito por ela. Mas se a gente não tem ego, a gente não vive aqui na matéria, a gente não lida com as coisas do dia a dia, a gente não tem essa ferramenta de contato com o externo, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ir para o lado da psicologia, principalmente, e falando até como psicanalista, em que o ego é tudo, né? Se a gente coloca todas as nossas fichas no ego, a gente não abre espaço para a espontaneidade, para a entrega, para o mistério, para essas outras partes nossas que existem. Então, o ego bom, saudável, essa coisa que fica no meio. Se tudo em mim, como se eu coloco todas as minhas fichas numa construção, achar que eu estou bem, na realidade eu não vou permitir que outras partes minhas existam, se expressem e por aí vai, que o meu melhor, inclusive, venha à tona. Mas, se eu tiro essa parte de mim, como muitas filosofias trazem por aí, ou nego a existência de um ego em mim, eu, na realidade, me impeço de viver a vida e de aprender muita coisa, e por aí vai. Então, assim, é esse balanço entre nosso eu interior, que é a nossa expressão maior, e nosso eu exterior, que é o nosso ego, e a interação entre eles, que é uma das funções maiores, dos objetivos maiores da gente conversar aqui nessa palestra. A pessoa interior é uma parte integral da natureza, está vinculada a leis idênticas da natureza. Se a natureza se tornar inimiga do homem, será simplesmente porque o homem não entende as leis da natureza. Na hora que eu li esse trecho da palestra, eu lembrei do mito que eu trabalhei muito junto com a Gabi quando a gente fazia lá a Tenda Vermelha, que é o mito da Inanna. Eu vou trazer ele aqui. Não tem a ver com o Pétrico, mas eu vou trazer para ilustrar. Tem uma parte no mito, que é quando a Inanna, que é uma deusa X, lá a Suméria, desce para o inconsciente, tipo outro mito que é bem comum, que é da Perséfone e o Hades. Quando a gente vai visitar inferno, mundo inferior, qualquer deus que está lá nas profundezas, existem regras que existem lá dentro, né? O mesmo vale para isso aqui. Se a gente acha que a nossa parte interna é uma inimiga, a gente vai estar, na verdade, lutando contra ela, num confronto, vamos dizer assim. Sendo que, na realidade, ela tem uma regra própria, que basta eu seguir essa regra, conhecer essa regra e aceitar que ela existe, que fica tudo bem. Eu estou falando assim de parte interna, porque o nosso eu real, eu vou entrar um pouco mais para frente, mas ele é tudo dentro da gente. Inclusive, a minha parte boa, a minha parte sábia, mas também a minha parte destrutiva. Então, assim, existem regras dentro dessa constituição. E o meu ego está ali para lidar com elas, é a maneira com a qual, é a ferramenta que eu tenho com a qual eu lido com todas essas partes. Então, a pessoa interior é uma parte integral da natureza. O meu eu real é uma parte integral da natureza. Ele é a natureza em si. Ele é a criação, o princípio criativo. Está conectado com tudo. Consequentemente, a gente está, através dessa parte, conectado a tudo, à própria natureza. Se a gente trata a natureza
Na realidade, é porque a gente não está entendendo as leis pelas quais ela é regida, e não que ela é uma inimiga. Só que pelo ego nosso, muitas vezes a gente teme essa parte achando que nós somos o nosso ego. E nisso a gente se defende para não entrar em contato com a nossa parte verdadeira, com a nossa parte maior, com a nossa parte que não é o nosso ego, não é esse consciente, não é essa parte que pensa, que age e coisas do gênero. Eu vim aqui ver se tinha algum comentário, não tem. Até agora, tudo bem? Ego forte ou ego fraco? Aqui eu acho que é essencial da gente falar, que tem um pouco a ver com aquele começo que eu trouxe. Um ego fraco é aquele ego que não se desenvolveu, que está mais para o submisso, que é incapaz de lidar com as coisas da vida, né? Que talvez uma parte mais vítima nossa. Esse ego não vai ser um ego de quem não quer ter ego, também pode ser, né? Se eu me nego a estar na vida, a lidar com as coisas, eu não vou ter um ego capaz de decidir, de agir, de resolver, de cuidar de mim, de me defender, né? Eu sou responsável por mim, então eu preciso ter um ego suficientemente bom. Se eu não tenho um ego minimamente estruturado, meu ego é fraco. E, consequentemente, eu não lido bem com a vida e não vou estar tão disponível, assim, inclusive, para servir, para me desenvolver, para dar os passos que eu preciso dar. Porém, um ego forte demais, ele geralmente significa que você vai estar rígido em conceito, controlador, onde você não consegue se entregar, onde você não vai admitir que existem outras possibilidades além dessa personalidade que você conhece, né? Então, quando a gente tem esse medo, muitas vezes, de dar um passo diante de um desconhecido, de, inclusive, ter uma fé, às vezes, é um ego que, às vezes, pode ser muito forte. Né? Mas eu diria mais que, no geral, um ego muito forte é um ego que é bem rígido. Na psicanálise, um ego forte é um ego com bastante rigidez, né? Bem controlador, censor, crítico, né? Dominador. Né? Mas aqui no Petro, que o que eu vi atrás de ego forte, é aquele ego que não se permite transcender. Como é que eu vou entregar para o meu eu real as coisas que não cabem ao ego, se eu acho que o ego é quem manda e quem resolve tudo? Né? Um ego muito forte vai achar que ele é o rei, quando ele, na realidade, é um servo, por assim. Ele é um instrumento, ele é uma ferramenta. Aqui, para ficar mais claro, quais são as funções desse ego nosso. O que seria um ego saudável? Né? O ego é o nível externo da nossa personalidade, é a nossa parte que comunica com os outros, vamos dizer assim. Né? O que está mais acessível, mais consciente, os pensamentos nossos que estão aqui presentes, que fazem eu conseguir pronunciar as palavras, que interagem, isso é meu ego. Né? É a nossa parte que pensa, que age, que discrimina, que decide. Eu não faço trabalho de autoconhecimento se eu não tiver um ego bem estruturado. Porque senão, como é que eu vou fazer o meu registro diário? Como é que eu vou observar qual é a minha parte que pensa, o que sentir, nomear? Como é que eu vou decidir se eu tenho que chamar um eu superior ou um eu inferior naquele momento? Como é que eu vou olhar, né, para os meus processos todos e falar assim, olha, de acordo com o que eu tenho observado, é isso que está acontecendo, né? Isso é tudo feito pelo ego. Então, o nosso ego, ele é bem importante no processo de autoconhecimento, porque sem ele eu não organizo a coisa. Sem ele eu não discrimino como está aqui, né? Eu não faço os reconhecimentos que precisam ser feitos. Eu não dou os passos que eu preciso dar. Eu não peço ajuda quando eu preciso pedir. E entre outras tantas coisas que são bem importantes. Então, pensar bem como esse instrumento que vai olhar as instâncias. Numa meditação, por exemplo, um ego adulto, né, é aquela parte que vai conseguir observar adequadamente e chamar uma parte ou outra, ou
fazer as perguntas necessárias dentro da gente e por aí vai. Inclusive, aquietar na hora que precisa aquietar. Um bom ego sabe a hora, né, de ficar quieto e entregar. Que esse é o desafio. Um ego forte ou fraco pode existir dentro da gente nas mais diferentes áreas. Essa parte que eu acho que é importante, porque às vezes a gente fala assim, ah, meu ego é muito fraco, ou meu ego é muito forte, ou sou uma pessoa muito, né, rígida ou X. Pensar que às vezes eu posso ser uma pessoa mais fraca / submissa em algumas áreas da minha vida, mas eu posso ser muito rígida, controladora, censuradora, nessa perspectiva de forte em outras áreas da minha vida. E às vezes a gente faz isso, inclusive, como uma forma de compensação, né? Porque a gente tenta ir chegando num meio termo. Porque internamente você sabe que fraco demais não é bom e forte demais não é bom, e a gente vai tentando interpretar e equilibrar, buscar a melhor opção. Então, eu quero deixar aqui, aproveitar como um pedido de reflexão para vocês. Em que áreas da sua vida você tem a tendência, ou em que momentos, em que questões da sua vida você tem a tendência a ser muito forte, muito crítico, muito rígido, muito controlador, né? Onde você não consegue entregar, onde não consegue aceitar, onde esse processo é muito difícil e gente está impotente demais, fraco, submisso, não tem força para fazer o que precisa ser feito, né? Se sente nesse lugar pequenininho. É legal para mapear, para ver aonde, em que situações você se coloca no ego mais infantil, mais imaturo, mais fraco, ou onde ele está superestimado e precisa dar uma diminuidinha nele para que o eu real possa também existir, né? E você possa realmente entrar no seu potencial máximo na vida. Esse trecho aqui é uma outra parte da palestra em si. É fato que somente quando o ego é suficientemente desenvolvido que se pode prescindir dele adequadamente. Eu gosto muito desse suficientemente desenvolvido, porque, de novo, esse é um outro termo esse termo também é muito usado, tanto na psicanálise, que é o suficientemente bom. Eu não posso ser nem de mais e nem de menos para estar realmente saudável, né? É suficientemente. Se eu for bom demais, por exemplo, se meus pais forem bons demais, vai ser um peso para o filho. Pais perfeitos, mesmo que eles não falem para o filho nada, geralmente vai trazer um peso para aquela criança que ela também vai ter que ser perfeita demais e não vai ser bom para o filho. Pais negligentes, que não estão presentes, que estão ausentes, que não fazem papel, que são mais crianças que o filho, também não é bom, né? Então, assim, nem num extremo e nem no outro. O que é saudável para a gente é ali, né? No suficiente, é flexível, permite a transição das coisas, né? Tá, aceita, inclusive, se retirar para que outra parte minha tome o lugar. Isso é um ego suficientemente bom, um ego saudável. Sabe que não é ele que manda em tudo, vamos dizer assim. Qualquer coisa que leve à abundância da verdadeira natureza da vida tem que acontecer a partir da abundância. E aí, onde semana passada a Gabi falou, né, que essa palestra fala muito da abundância. Fala por causa dessa perspectiva aqui. É muito comum que a gente não queira atravessar determinadas experiências na vida, né? Como, por exemplo, então, se o meu eu real é o ápice, né? É onde eu tenho que chegar, é quando eu vou estar na expansão máxima, num prazer máximo, onde eu vou estar conectado com a vida, com Deus, com o mistério X, imagina como dê o nome, né? A forma como vocês quiserem. Então, eu tenho que tirar o meu ego rápido daqui, né? Então, assim, eu tenho que pular logo desse negócio. Mas aí eu cometo o erro de não viver a experiência de ter um ego. Eu vou pelo medo,
eu vou pela falta, porque eu estou sentindo falta daquilo, porque eu não tenho essa experiência. E aí, por mais contraditório que seja, eu estou num não. Eu estou no que ele chama aqui de estar mais pelo movimento pela pobreza do que pela abundância. Faz parte do nosso desenvolvimento viver as experiências dessa vida aqui, né, corporal, matéria que eu tenho. E essa matéria tem um ego, né? Ele é importante para que a gente esteja aqui no dia a dia. Ele também faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa vida. Aprender a abrir mão dele e chamar ele quando necessário, quando ele atua e quando ele não atua, é um grande desafio. E quando a gente aprende a respeitar esse lado nosso, a conhecer, a aceitar, ele passa a ser, inclusive, muito bonito. Uma coisa que você fala assim, nossa, olha só como essa parte minha funciona, como ela existe. Qualquer pessoa que se esforce para atingir seu eu verdadeiro, pondo de lado o desenvolvimento de um ego saudável, o faz por pobreza, tentando pular os estágios de criação de um ego saudável, né? Reforçando aquilo que eu comentei agora há pouco. Um ego saudável, ele faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa vivência, nossa experiência como ser humano. Se eu sou um ser humano, passar pela experiência de ter um ego, desenvolver esse ego, cuidar desse ego, assumir responsabilidade por esse ego, faz parte dessa experiência. Se eu quero pular essa etapa, né, eu estou tentando manipular a vida, eu estou tentando barganhar com alguma coisa, eu estou com medo, eu preciso olhar o que parte minha está ali em ação, que está fazendo eu querer pular a etapa, né? Geralmente, essa nossa parte tem a ver com não querer sentir o incômodo que é lidar com aquilo que está acontecendo. Algum incômodo ali pegou, geralmente, alguma necessidade não tá adequada, não está bem atendida, algum ponto existe, algum nozinho que a gente precisa olhar e tirar. E quem vai olhar o nozinho é o ego. Né? Tem horas que quem vai resolver o nozinho é o nosso eu superior, é o nosso eu real, mas aí é outra coisa, que o ego olha, reconhece e fala assim, ó, aqui tem um nozinho. Esse nó é grande demais para mim. Inclusive, essa imagem, para mim, eu gostei dela porque me chamou nisso. Porque, às vezes, o ego é essa partezinha que está aqui, esse pequenininho. Né? E tem coisa que o ego não vai resolver. Né? Se a gente quiser que o ego resolva esse monstro que está aqui em cima, ele não vai resolver. É a hora onde a gente se sente, às vezes, impotente, ou onde a gente superestima o ego, porque tem coisas na nossa vida, inclusive partes nossas, que eu não vou dar conta pelo meu ego de resolver. O meu eu menor, as minhas destrutividades, a minha parte mais complicada, vamos dizer assim, eu tenho que entregar para o meu eu maior. É através do meu eu real que aquilo vai realmente ser resolvido. Eu vou ter que pedir uma ajuda espiritual. Com o meu ego, eu não dou conta de resolver muita coisa na minha vida, dos meus nós, das minhas questões. Mas é com o ego que eu vou decidir qual caminho que eu vou fazer. É com o ego que eu vou olhar para isso e falar assim, aqui tem um problema, tem a questão X. É com o ego que eu vou reconhecer durante o dia a dia quando o problema se apresenta de novo, quando as questões se apresentam de novo. E é com ele que eu vou mudando os meus padrões com o tempo. Mas eu também preciso aprender a tirar, né, tirar esse ego de cena e entregar para quando não é dele a tarefa. E eu diria que essa é a maior dificuldade nos tempos atuais que a gente vive, que, bom, existe também os vários casos onde a gente quer tirar o ego da existência, né, com várias filosofias e tudo mais que tem por aí, mas pelas linhas de psicologia e ciência e tudo mais, e cultura que a gente tem mais hoje presente, esse ego fica muito estruturado, muito forte, e tudo dependendo dele para que seja resolvido. E não sei vocês, mas eu vejo em mim uma dificuldade muitas vezes dessa entrega, como assim, parece que eu não estou fazendo nada daí.
E não é verdade que você não está fazendo nada quando você solta, né, entrega e fala assim, não, isso aqui não é pelo meu ego, pelo meu racional, pelo meu consciente que eu vou resolver. Tem outras forças aí que precisarão atuar para que essa questão interna ou externa seja resolvida. Então, faz parte também aprender sobre isso quando a gente fala sobre ego. Esse é um outro trecho que eu acho bem importante. Ela será levada para trás, ela, a pessoa, né? A pessoa será levada para trás até que não evite mais aquilo que é necessário. Ele está trazendo aqui nesse trecho essa questão de quando a gente olha para o ego pela perspectiva da pobreza, quando eu quero evitar a etapa de desenvolver o meu ego suficientemente para que eu me transforme, para que eu me desenvolva espiritualmente, para que eu cresça, né, no meu caminho. Somente quando o homem está na posse total do seu eu exterior, do seu ego, é que ele pode prescindir do mesmo e alcançar o seu eu verdadeiro. Eu só solto, eu só entrego verdadeiramente quando eu tenho um ego bem estruturado, suficientemente bem estruturado. Porque senão, a tendência é que eu tenha fugido ou que eu tenha tentado barganhar. Ou se eu tiver um ego superestimado, que eu não solte de jeito nenhum. Fico lá, tensa, na beirinha do abismo e não pulo, mas de maneira nenhuma. Quem nunca se viu numa situação, seja uma das duas, que atire a primeira pedra. Mas eu garanto que a gente já se viu mais de uma vez. Termos práticos. O guia sempre traz coisinhas práticas para a gente pensar. Eu acho maravilhoso isso no PET. Primeiro, a gente precisa buscar. E isso é tarefa do ego. Reconhecer, afirmar o que existe dentro de mim. Esse afirmar também é fazer as afirmações do que eu quero mudar na minha vida, do que eu quero desenvolver, de quais são os meus objetivos. Isso é tarefa do ego. Mas buscar quais são os meus defeitos, quais são os meus problemas, quais são as minhas questões, quais são as minhas qualidades, reconhecer cada parte minha, cada reação que eu tenho, quais são as emoções e reações emocionais que eu tenho também, e fazer as devidas afirmações. Isso são os primeiros passos, e isso é tarefa do ego. Depois, a gente entrega. Depois, a gente solta para essa parte nossa maior, para Deus, para a espiritualidade, para a minha parte sábia, o que for. Né? Ela não pode vir antes do ego ter feito o processo de organização e de reconhecimento, eu ia falar até de limpeza, né? Porque essa parte de afirmar, reconhecer e buscar é um processo de limpeza interna, de purificação em si. A lei de que é preciso atingir e vivenciar integralmente determinado estágio para só depois poder abandoná-lo é extremamente importante. E é uma lei que a gente tenta evitar várias e várias vezes. A gente busca, muitas vezes, passar pela situação rapidinho, principalmente quando é uma situação que está incomodando. Mas a gente também faz isso com coisas boas, com prazer, apesar de parecer meio contraditório muitas vezes. Né? Mas a gente precisa vivenciar, experimentar, ter conhecimento, uma consciência de como é que eu caí nesse buraco, quem eu sou. O meu eu real é composto de tudo que eu sou. E como é que eu vou conhecer o meu eu real se eu não me conheço? Então, assim, viver a experiência também é trazer informação para a consciência de quem eu sou, de quais são as minhas partes, como é que elas funcionam, como é que elas interagem. Então, quando você tem um ego saudável, você, inclusive, se permite viver as experiências também de forma mais profunda, porque vai ter uma confiança muito mais enraizada. Isso é acreditar também, né, em você. Aqui tem um outro ponto que torna a confusão sobre o nosso ego, né? Causa a confusão. O nosso eu real, nosso eu espiritual, vamos por assim, nossa parte maior, conectada, sabe que o universo é ilimitado e perfeito, né? Que a gente tem prazer supremo, que a gente tem perfeição,
que a vida é, né? Só que a nossa criança, quando a gente o ego, ou o nosso ego bem infantil, ele não tem ainda o que filtrar essa informação. Então, para a criança, é uma possibilidade real a onipotência, o prazer e a própria perfeição. E é aí que eu posso dizer assim que o bicho pega. Porque nesse ego infantil, ou nesse momento em que a gente não tem o ego bem desenvolvido ainda, a gente acha que pode tudo, né? Que quer estar no prazer o tempo todo e que tudo tem que acontecer dentro de uma perfeição o tempo todo. Tipo assim, tem que ser sempre como deveria ser, aquele negócio, né? De eu quero, agora chega, eu pedi, tá ali, você se comportou como você deveria se comportar, e por aí vai. Percebe como, no fundo, isso é destrutivo, egoísta e distorcido da nossa parte? Quem tem comportamentos assim no adulto, é fácil para a gente dizer que a pessoa está sendo egoísta, que a pessoa está sendo destrutiva, compulsiva e por aí vai. Né? Se a gente permite que essa parte nossa atua sem discriminação nenhuma, sem contorno nenhum, eu, no fundo, não estou no meu eu melhor. Eu estou dando vazão para uma parte destrutiva minha. Porque eu ainda não sou capaz, eu ainda não estou num nível de desenvolvimento espiritual que eu já sou perfeita, com prazer supremo, sustentando tudo. Né? Se vocês forem ser, se a gente for ser bem honesto com a gente mesmo, a gente mal sustenta a felicidade por um tempo grande, já começa a tremer na base, né? Vai sustentar mesmo ser feliz por um tempão. Eu tenho alguns clientes aqui que inclusive, trazem essa percepção muito forte. Tipo assim, eu quero ser feliz, mas daí a felicidade vem, entra em surto. Como assim isso está acontecendo? Fala, João. Não, uma pergunta que eu estava pensando aqui assim, qual seria a diferença, então, do ego e simplesmente da mente, né? E aí você acha que poderia dizer que o ego ele é a parte da mente que liga essas conexões que a mente faz ao eu real? Sim. Como a gente ainda não sabe tudo sobre a mente, ainda tem muita coisa na mente que a ciência não descobriu, né? Deve ter coisa na mente que, inclusive, tem eu real ali. Eu acredito, né? Aham. A nossa parte consciente, os pensamentos conscientes, a parte mais lógica, racional, é o que a gente Uhum. tá com o ego. Sim, mas só o que faz essa ligação com o nosso eu real, né? Porque a mente também ela pode simplesmente ser, sei lá, mas o que liga o que a gente vê e pensa e faz conexões ao nosso eu real, essa parte da mente seria o ego. Também, mas eu acho que é também, João, porque o ego é sim a parte que vai te falar atravessa a rua ou não atravessa a rua, entendeu? Porque sem ego você não vai estar aqui vivendo na Terra, né? Com o corpo, você não vai cuidar de você. Porque é a parte que pensa, que age, que decide, que interpreta, entende? Então, é a que faz a conexão, a que entrega, mas também é a parte que vai te defender, que vai falar, ali tem um tigre na sua frente, você precisa ir por outro caminho, por exemplo. Ou, se você atravessar a rua agora, você pode ser atropelado. Tá. Respondeu mais ou menos? Aham, aham. O que a Beleza, gente não beleza. pode é achar que o ego vai resolver tudo, porque tem coisas dentro da gente e na nossa própria vida que o ego não vai resolver. Quantas questões que a gente não controla e a gente quer controlar? Quando a gente quer controlar, eu estou dando mais poder para o ego do que ele tem de verdade. Entendi. O Ale, Pode falar.
Só talvez para contribuir, talvez não a mente, mas a personalidade, né? Seria tá mais relacionado com o ego. Não é só a mente, né? Mas a sua história, o seu nome, a sua presença aqui como João, né? Eu acho que não é isso, amiga. Muito do que a gente vê como nossa identidade tem a ver com o ego. Por isso que é tão difícil da gente abrir mão do ego quando precisa abrir mão. Quando a gente abre mão do ego para que outra parte nossa assuma o comando, digamos assim, que vai para aquele medo que eu comentei um pouco antes, tipo, se eu não fizer nada, então é como se eu estivesse sendo leniente ou negligente, mas na realidade muitas vezes eu deixo de executar alguma coisa pelo ego, mas eu entreguei para Deus ou para o meu eu real, para a minha parte, que às vezes está, minha parte sabe, às vezes está falando assim, calma, respira que vai dar tudo certo. E a gente fica lá com o ego maquinando 1001 maneiras de resolver a questão. E aí, quando eu escuto essa parte, eu falo, não, calma que vai dar tudo certo, eu deixo de ter um ego ativo demais, quando ele pode ser um pouco mais passivo. Tá? É por aí. Vai falar mais algo, Bel? Eu queria, acho que contribuir também falando que a própria percepção desse ensinamento, dessas palestras, se a gente ficar só no ego, tentando entender com essa parte que discrimina tudo, assim, ela fica um pouco mais difícil, assim, relaxar o ego também para a gente ir sentindo em outras camadas do nosso ser que tem outras expressões, né? E tem outros acontecimentos acontecendo também dentro da gente. Assim como a gente valoriza muito o ego, a nossa sociedade valoriza muito a mente, né? E em detrimento de outros níveis do nosso ser, que tem os dois, né? A nossa vontade também, o nível da vontade também tem ego e uma entrega, o sentimento também tem ego e esse eu real. Acho que dá para a gente ir percebendo quando a gente entra em contato com esses outros níveis que não estão tão relacionados com o ego, a gente consegue perceber melhor o que não é ego para entender o que é ego, né? Uma coisa que ficou mais nesse sentido é aquela coisa do tipo, com o ego eu nomeio, eu percebo o que é o meu inferior atuando, o que é a minha máscara, o que é meu eu superior, por exemplo. Mas não é com o ego que eu vou lidar com meu eu inferior e com a minha destrutividade. Eu preciso abrir mão, né, abrir espaço para o meu eu superior atuar, que é uma expressão do meu eu real. Quando eu deixo o meu eu real atuar, eu estou deixando que tanto o meu eu inferior quanto o meu eu superior estejam ali, né, se entrelaçando e lidando um com o outro. Que pelo meu eu superior, eu lido com o meu eu inferior, com o meu eu menor. Mas do meu ego, eu não vou ter, geralmente, força ou condição para lidar. Ali, se eu vou com o ego, daí, geralmente, eu estou atuando pela máscara e não pelo meu eu superior. Entendeu? Mas isso é o que a gente vai aprendendo aos poucos. Já que a gente abriu um pouquinho para a contribuição, deixa eu só... me vieram algumas coisas, porque, assim, o saber do ego, né, ligado à mente, ao pensar, ao ato de pensar, né? Então, é assim que eu conheço né, que o ego conhece. Quando a gente vai para uma outra instância, nossa, o eu superior, né? A gente pode saber por outras vias, pela intuição, pelo sentimento, pelo conhecimento direto, né? Que seria mais a intuição. Então, quando a gente fala de entrega, quando a palestra traz, né? Vê se é isso, a Lê também. Quando a palestra fala de entregar, é abrir mão de um conhecimento só ligado à vontade e à mente, né? Né, que tem a obstinação, né, que tem a vontade, né, e a mente que pensa, discrimina, controla. Então, abrir significa abrir para um desconhecido nosso, que é a intuição, que é o conhecimento direto, que é o sentimento de amor, de conexão direta com as coisas, com o outro, com a natureza, né? Então, isso seria... E o ego precisa decidir, né, fazer isso, né? Precisa abrir mão de que ele é
completo e falar, não, eu não sou completo, eu vou até aí, agora a gente, né, é isso, né? Essas formas de conexão com as coisas, né? Uma é muito mental e a vontade ligada ao ego, e outra tem mais a ver com a intuição, conhecimento direto, com amor, né? Com a conexão amorosa, enfim, né? Acho que também pode ser isso, né? Para uma pessoa que é muito analítica como eu, é difícil essa entrega, porque você acaba ficando muito confiante e dependendo muito dessa sua parte que pensa e discrimina. E é um desafio daí aprender a confiar nessas outras instâncias. Só que quem também daí vai muito emocional, precisa aprender que essa parte que pensa e discrimina também é importante. Sem ela, você não navega, né? Você não cresce. E usando o que a Sara falou, pela obstinação também eu geralmente vou como um rolo compressor, querendo pular etapa, querendo resolver questões, querendo, né? Como se isso fosse acelerar o meu processo. E não vai. Então, são os 3 principais defeitos, né, que a gente tem. E em algum grau, todos nós temos pelo menos os 3 em algumas áreas, aí 2 mais, né, geralmente, ou 1 mais. Mas são os pontos que a gente precisa ficar de olho, porque não é nenhum nem outro, né? Nenhum caminho nem outro. Bom, vou voltar aqui, então. E já está mais nos finalmente, daqui a pouco, se tiver mais perguntas, vocês trazem. Sem o ego, nós nos colocamos em lutas irrealistas e destrutivas, que é aquilo que eu coloquei. Se a gente continuar no comportamento infantil da criança que acredita em onipotência, em poder supremo, em prazer total e irrestrito, etc. e tal, nosso comportamento vai ser destrutivo, né? Então, cabe a esse ego adulto, saudável, suficientemente desenvolvido, fazer esse meio de campo e termo de quando eu posso e quando eu não posso, né, quando eu entrego e quando eu não entrego, quando às vezes o meu risco alguém ou vai me pôr em risco, né, porque não é verdade nessa realidade que a gente vive que eu posso tudo, né. Em algum momento pode ser que a gente possa tudo, mas com certeza vai ser uma realidade absurdamente diferente do que o que a gente vive agora, né? No mínimo, acho que a gente não teria corpo, mas é um eu acho, porque eu não consigo nem imaginar no momento como é que seria estar lá vivendo todos esses seres com poder total, prazer supremo, etc e tal. Não faz ainda sinapse, pelo menos na minha cabeça, muito clara de como seria essa convivência. Então, voltando, primeiro a gente precisa aceitar o fato de que a gente tem limitação, né? Temos um corpo físico, temos uma sociedade, temos leis, temos, né, desejos de outras pessoas que às vezes entram em conflito com os meus. Temos limitações. Tem um corpo aqui que me limita bastante. Só o meu corpo já me limita muito. Antes da gente poder entender e aceitar que tem uma fonte limitada de poder à nossa disposição, que é esse universo, né, esse eu maior, essa fonte divina de luz, de energia. De novo, dê o nome que você quiser para essa parte. Acho que a ideia todo mundo tem. A aceitação do menor, da nossa limitação, é a aceitação da realidade tal como ela é, e é um passo para que depois a gente consiga realmente transcender e se integrar e realmente abrir espaço para que esse eu real se manifeste nos momentos em que ele pode se manifestar. Que a gente não sustenta hoje na nossa vida, nessa realidade que a gente vive, 100% do tempo está nessa energia, com essa disposição, com essa conexão. Mas para que a gente possa permitir a existência dela, faz parte do processo aceitar a minha imperfeição e a minha limitação e aprender a lidar com ela. E o ego é a partezinha nossa que lida com isso, com essas limitações que a gente tem. Então, ele é importante, bem importante. O despertar da verdade só é possível quando primeiro vocês tiverem encontrado e então descartado as distorções infantis da mensagem de perfeição máxima, poder máximo e prazer máximo. No ego subdesenvolvido, esses desejos são ilusórios, egoístas e destrutivos. Acho que essa parte ficou clara, né? E essa aqui é a mensagem final da palestra que eu queria deixar para vocês.
para reforçar essa questão da abundância, do funcionamento na pobreza, que é tão importante para que a gente possa trabalhar dentro da gente. Essa é exatamente a lei de que trabalhar na abundância produz abundância, mas trabalhar na pobreza e necessidade produz mais pobreza e necessidade. O ego fraco se considera aniquilado quando seus desejos de onipotência não são realizados. Portanto, o desejo é negativo. O ego saudável e forte conhece a realidade de ser, sem ter medo de que esse estado ainda não seja realizado por... né? O que quer dizer? Se o meu ego estiver saudável, estiver forte, estiver bom o suficiente, eu sei que isso não é um impedimento para mim, no fundo. Essa é a realidade que eu vivo, eu aceito e eu transito nela muito melhor. Se eu quero negar isso, eu estou com um desejo negativo de querer fugir, de querer manipular, de me sentir aniquilado, como ele colocou aqui, e, consequentemente, o meu foco está muito mais nessas partes de medo, de falta de escape, do que da abundância que seria a conexão com o meu eu maior, com a vida, com Deus. Então, cabe a gente sempre se perguntar e pensar, né, dar essa respirada antes, quando a gente está tentando adiantar algumas coisas aí, ou pular etapa, quando eu acho que eu não estou dando conta de sentir, quando, sei lá, tanta coisa aí que passa na nossa cabeça. Se eu estou realmente me dando um limite saudável, porque muitas vezes a gente precisa falar, não, chega, né, a gente precisa resolver isso aqui agora, tal, precisa entregar, ou se eu estou tentando fugir e pular uma etapa. Não é uma coisa que é racional, como acho que foi a Sara, enfim, as meninas aqui trouxeram, mas é importante que a gente vá percebendo se esse movimento interno foi produzido por que intenção, né? E esse reconhecimento faz parte do trabalho de um ego bem desenvolvido, que com o tempo a gente vai criando. Essa era a última, gente. Então, assim, a partir de agora eu quero trazer as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem contribuições para fazer, podem contribuir. Se acham que é melhor já parar, ou vocês querem fazer contribuição e para ficar gravado também? Vou parar o show. Pode falar, Sara. Não, eu só fiz sinal de positivo, assim, que mesmo de contribuições, sei lá, acho que ficam mais dentro do debate, né? Enfim, podia parar de gravar isso, que eu achei. Pode parar, né? Porque daí se alguém trouxer coisa, a gente precisa ficar preocupado em cortar.